Lançamentos nos últimos anos, as incorporações imobiliárias estão em foco nos debates sobre o desenvolvimento do setor. É um tema que necessita de esclarecimentos importantes, tanto ao corretor de imóveis quanto aos consumidores. Para abordar a incorporação em detalhes, recebemos no programa de hoje o especialista em mercado imobiliário Luiz Paulo Júnior. Obrigado pela presença, Luiz Paulo. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Obrigado pelo convite, Caio. Agradeço também ao Cresce pelo convite. Vou tentar contribuir ao máximo com as informações solicitadas e vamos lá. Inicialmente, no contexto do setor imobiliário, quais as diferenças entre incorporadora e construtora? Quais as responsabilidades de cada uma delas? Apesar de nós termos duas responsabilidades diferentes, uma da incorporadora, que é exatamente a responsabilidade da promoção e garantia do empreendimento, e a construtora, que é a responsabilidade da construção e segurança da obra, no final a responsabilidade também pode ser solidária. Existe hoje a jurisprudência que entende que o construtor e o incorporador são solidários na garantia e segurança da obra. Ou seja, os danos que porventura sejam causados ao comprador será solidário entre incorporador e construtor. Mas entende-se em linhas gerais que são dois ramos diferentes, tá? Construção é a responsabilidade civil e técnica da obra e incorporação, a promoção do empreendimento. O papel de incorporador pode ser um importante campo de atuação para o corretor de imóveis? Como ele pode obter sucesso no segmento? Outra pergunta muito interessante, porque nós temos novamente o mesmo fim, que é o fim imobiliário, o fim imóvel, tá? Mas existe também uma disparidade entre os dois setores, né? Uma diferença entre os dois setores. O corretor de imóveis, ele é responsável pela transação imobiliária, pelo negócio imobiliário, ou seja, a compra, a venda, a locação, a permuta. Já o incorporador, ele é o responsável pela promoção, pela garantia do preço, pela garantia da execução, pelo prazo. Então, as responsabilidades e os fins são um pouco diferentes, tá? Eu, Caio, até citando um pouco o meu passado, eu estou 15 anos hoje no mercado imobiliário e eu comecei na parte construtiva também. Eu, durante 15 anos, fui diretor executivo de uma incorporadora. Mas para nós chegarmos a uma incorporadora, durante 8 anos nós fizemos obras por administração. Ou seja, nós demos o pontapé no mercado imobiliário, descobrimos como é que funcionava, ganhamos esse know-how, experiência no campo, com contato com imobiliárias, bancos, instituições financeiras, enfim, para que a gente pudesse, depois de 8 anos, alçar um voo a uma incorporação. Então, não existe impeditivo jurídico que um corretor ou qualquer outra pessoa seja um incorporador. Porém, para que se chegue até lá, é necessário treinamento, experiência, parceria. Para que, de fato, uma construção seja considerada uma incorporação imobiliária, quais os documentos são necessários? A incorporação imobiliária ela está baseada no memorial de incorporação. Tá? Explicando para você e para os corretores o que é o memorial de incorporação, que documento é esse que tanto se fala. O artigo 32 da Lei 4591 possui 15 alíneas. Nessas alíneas estão descritas todas as documentações necessárias para que se possa arquivar cartorialmente um memorial de incorporação. Então, é necessário que o incorporador arquive dentro do memorial, por exemplo, os seguintes documentos: título de propriedade de imóvel, certidões negativas dos impostos federais, estaduais, municipais, certidões de protestos e títulos, certidões de ações cíveis, certidões criminais, histórico de títulos de propriedade, projeto aprovado de construção, CND do INSS, cálculos de área de edificações, memorial descritivo, avaliação do custo de obra, discriminação das frações ideais, declaração de parcela de preço, atestado de idoneidade, declaração de número de vagas, ou seja, é uma documentação muito extensa. Então, a segurança do memorial de incorporação, ela vem do princípio do arquivamento dessa documentação. A partir desse momento, o empreendimento está ok. O memorial de incorporação imobiliária e seu devido registro são fundamentais para a segurança da negociação? Caio, eu diria que é indispensável e essencial. Na verdade, existe até no artigo 32 da Lei 4591 que o incorporador somente poderá comercializar as suas unidades a partir do arquivamento daquela documentação que consta no mesmo artigo, das 15 alíneas.
Então, a partir do registro, do arquivamento do memorial de incorporação, que o incorporador poderá comercializar essas unidades. Tá? Existe até no parágrafo 7º do mesmo artigo 32 da Lei 4591, mostrando mais uma vez a segurança fornecida pelo memorial, que caso o oficial de registro de imóveis arquive documentos contravenientes, por exemplo, uma certidão ou título de documento, ele vai ser processado por isso. Ele pode ser multado, vai ser processado quanto a isso. Ou seja, a segurança jurídica fornecida pelo memorial de incorporação é o que dá o parâmetro do investidor ir e comprar na planta. Você, por exemplo, Caio, exemplificando a segurança e a legitimidade do memorial de incorporação. Imaginemos o empreendimento A, tá? Esse empreendimento A formado por algumas salas. Você só consegue comprar, por exemplo, a sala 101 se essa sala 101 estiver arquivada dentro do memorial de incorporação registrado no cartório. Imaginemos que esse empreendimento não tenha ainda o memorial de incorporação. Se eu te vendesse essa sala 101, isso é crime. Eu estou te vendendo um imóvel que não existe cartorialmente. Isso é crime. Então, o parágrafo 2º do artigo 32 prevê que somente após o arquivamento memorial que as unidades podem ser comercializadas. Por isso, a segurança do memorial de incorporação. Durante a incorporação e a construção, qual o papel da comissão de representantes? Essa pergunta é interessante pelo seguinte: muitas pessoas se confundem e dizem que a comissão de representantes é pertinente somente à obra por administração, ou seja, a obra por condomínio. Mas, na verdade, o artigo 50 da Lei 4591 prevê que é obrigatória a formação da comissão de representantes também numa obra por incorporação. Então, os adquirentes terão que eleger 3 membros, tá? Para que na incorporação fiscalizem o andamento daquela obra e acompanhem a atuação da incorporadora. Então, esse seria o papel durante a obra numa incorporação. No final da incorporação, Caio, o papel dessa mesma comissão de representantes é o aceite, a vistoria das obras realizadas pelo incorporador. Então, ela que vai vistoriar a obra, vai aprovar, dizendo se está tudo ok ou não. Então, esse seria o papel hoje da comissão. E caso haja algum desvio de conduta por parte do incorporador, a mesma comissão de representantes pode acionar o artigo 43 da Lei 4591, que trata exatamente de normas e obrigações que o incorporador deve seguir. Então, é muito importante a atuação da comissão de representantes na incorporação. A lei prevê a destituição do incorporador? Em que situações isso pode ocorrer? É raro, acontece, mas, enfim, existe uma raridade no seu acontecimento, mas é previsto em lei também. É previsto no artigo 43 da Lei 4591. Eu vou resumir três alíneas desse artigo. Uma opção seria a insolvência do incorporador. O outro seria a falência. Eu posso citar, por exemplo, questão de falência em qual? A Incol ela foi destituída pela comissão de representantes porque faliu, não tinha como continuar as obras. E a outra é interessante que se o incorporador, por exemplo, sem justa causa, devidamente comprovada, paralisar aquela obra por mais de 30 dias, o juiz pode notificar esse incorporador que terá 30 dias para poder retomar essa obra. Caso contrário, caso não a retome, a comissão de representantes poderá acioná-lo e pedir a sua destituição. Ele pode sair da obra também. Então, é questão de atraso de obra, falência ou insolvência do incorporador. A quem o cliente pode recorrer em caso de atraso na entrega do imóvel? Existe algo previsto em lei para proteger o comprador? É um assunto, Caio, pertinente hoje. É um assunto até que a gente vê muito nós vemos muitos em jornais, na televisão, tratando sobre o tema atraso de entrega de obra, né? E apesar da cláusula de tolerância de 180 dias, ou seja, 6 meses para que seja entregue uma obra, os atrasos em alguns incorporadores se tornaram comuns, usuais, né? E traz uma série de danos para o morador, para o futuro comprador, né? Alguns se agendam para realizar uma mudança, ou casamento, ou filho,
ou até uma separação, o cara se separou, quer um apartamento novo. E as incorporadoras estão dando diversos motivos, entre eles chuvas, falta de mão de obra, que é pertinente também, mas eu acho que através de uma boa administração há como se consertar. Problemas de crédito, também acho que administrativamente a incorporadora precisa buscar o crédito na praça antes de lançar o empreendimento e saber da possibilidade do mesmo. E o outro é a burocracia, que eu vou tratar no final. Atualmente não existe uma lei que redija sobre tal. Mas o julgamento ele é feito sobre o Código de Defesa do Consumidor, o entendimento, e existe também no meio jurídico diversas jurisprudências que já possuem decisões sobre esse assunto. A diferença é que as condenações variam, né? O incorporador pode tomar uma multa grande ou multa pequena, não existe um padrão de condenação. Mas, Caio, o interessante é que existe hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados o projeto de lei 178 de 2011, que trata especificamente do prazo de entrega de imóveis. E em 2014, em junho de 2014, houve uma proposta de alteração dessa lei, né? E que foi estipulado que após a cláusula de tolerância de 180 dias, seria aplicado ao incorporador, uma multa de 1%, e o pagamento de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel a cada mês de atraso. Por hora, essa lei não possui aplicação porque foi remetida ao Senado para votação, mas é uma luz no fim do túnel quanto ao entendimento dessa questão. No Rio de Janeiro, tentou-se em 2013, né, a criação da Lei Estadual 6454. Essa lei estadual tratava exatamente sobre isso e multava o incorporador em 2% em caso de atraso de obra. Mas ela foi declarada inconstitucional porque, enfim, não poderia legislar sobre o tema. Ela estaria acima da Lei 4591. Então, ela foi declarada inconstitucional. Mas, Caio, eu queria tratar sobre um tema aqui com você, nos motivos dos incorporadores, que é a burocracia. Na verdade, eu não diria burocracia. Com esse boom imobiliário que nós tivemos e a quantidade de imóveis que nós temos na rua, os órgãos públicos não previam a quantidade de chamados, por exemplo, uma fiscalização de obra, emissão de habites, etc. E o construtor, o incorporador, ele não tem culpa disso. Muitos terminam a obra no prazo, só que precisam aguardar a fiscalização do órgão público para a emissão do habite. É algo que é pertinente, precisa ser analisado em âmbito jurídico e o seu entendimento também, para que eu acredito, na opinião minha, não acho justo você contar a multa a partir do momento que a obra está pronta e você está impedido de habites. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Um amigo corretor, espero ter passado informações cabíveis e informações pertinentes ao seu trabalho. E rogo a você que procure sempre se atualizar, em se especializar, em saber cada vez mais. O diferencial no seu trabalho é o seu conhecimento. Quanto mais você souber, quanto mais informação você adquirir, mais sucesso você terá na sua carreira. Então, acompanhe sempre os vídeos, procure informações necessárias para que você possa debater, explicar ao cliente o que acontece no mercado hoje, o que pode acontecer, e questão documental também. É importante que o cliente o saiba. Estude muito, treine bastante, procure as soluções. Seu futuro será de muito sucesso, pode ter certeza. Obrigado pela presença e pelas informações, Luiz Paulo Júnior. Obrigado a você, Caio. Mais uma vez agradeço ao Cresce pelo excelente convite. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Corretores de imóveis, não deixem de acessar os outros vídeos da TV Cresce Rio. Um grande abraço e até a próxima.